psicologia jurídica e psicologia forense. As avaliações técnicas usadas por um psicólogo que são aplicadas a um suspeito de um crime. A diferença entre a psicologia jurídica e a psicologia forense. Bom, a psicologia forense possui uma atividade exclusiva pericial e tem como objetivo o esclarecimento de dúvidas situadas no campo psicológico. Dúvidas essas que precisam ser esclarecidas perante o sistema de justiça criminal, compreendido pelos juízes, promotores e até mesmo autoridades policiais, antes de uma necessária tomada de decisão. Erroneamente, no Brasil, se considera a psicologia jurídica como sinônimo da psicologia forense. E esta confusão foi consolidada quando o Conselho Federal de Psicologia reconheceu apenas a especialidade de psicologia jurídica. A diferença principal entre a psicologia forense e a psicologia jurídica está no momento de atuação. Os trabalhos realizados pelo psicólogo forense são, de via de regra, realizados ainda na fase de instrução do processo criminal. Portanto, a situação jurídica do investigado ainda não está definida e os trabalhos forenses, que são as perícias, têm como objetivo a produção de prova. Já os psicólogos jurídicos, embora também possam atuar com atividades periciais, sua atuação é essencialmente na fase pós-processual. Assim, o psicólogo forense atua em atividades periciais, tais como o perfil psicológico de provável criminoso e avaliação de testemunho e credibilidade, constatação de dados psíquicos, entre outros. Testes usados. Questionário de autorrelato. Um questionário de autorrelato é um tipo de teste psicológico no qual o paciente preenche uma pesquisa ou questionário com ou sem o auxílio de um profissional da saúde mental. Questionários ou inventários geralmente apresentam questões sobre sintomas, comportamentos e traços da personalidade associados a um ou vários transtornos mentais. Ou tipos de personalidade. Bom, esse tipo de questionário leva de 5 a 15 minutos para ser feito. Teste DISC, DISC. As avaliações são feitas testando as preferências de uma pessoa a partir da associação entre palavras. DISC, ou DISC, é uma sigla para D, de dominância, relativo como a pessoa lidar com problemas e desafios, e influência, relativo como a pessoa lidar com as pessoas e influencia os outros. Estabilidade, relativo como a pessoa lidar com mudanças e seu ritmo. Conformidade, relativo como a pessoa lidar com as regras, procedimentos estabelecidos por outros. Dominância, pessoas com alta pontuação no fator D são muito ativas ao lidar com problemas e desafios. Influência, pessoas com alto score de I gostam de influenciar os outros através das conversas e atividades e tendem a ser emocionais. E estabilidade, pessoas com alto score em S apreciam um ritmo constante, segurança e não gostam de mudanças súbitas. Conformidade, pessoas com alto score C valorizam aderir regras, regulamentos e estrutura. Teste polográfico. O teste polográfico pode ser entendido como uma avaliação da personalidade com base na expressão gráfica. A folha de papel representa o mundo no qual o indivíduo se coloca afetivamente e a maneira pela qual ele se relaciona com o meio externo, através dos traços. Ao escrever, projetamos sobre o papel formas simbólicas vivas em nós, que expressam nossa vida interior, ou seja, modificamos as formas tradicionais ou caligráficas. Teste HTP, House Tree Person, é o teste do desenho casa, árvore, pessoa. Partiu do princípio que esses temas são bastante familiares a todas as pessoas e em todas as idades.
o que facilita a idealização dos desenhos, facilitando a projeção de suas experiências internas. Esse teste investiga o fluxo da personalidade à medida que ela invade a área da criatividade artística. E mesmo que haja uma infinidade de possibilidades nos tipos de figuras desenhadas, é possível se fazer avaliação quantitativa, qualitativa, utilizando-se das simbologias em torno da técnica fidedigna. O teste de Rorschach. O teste de Rorschach é um teste projetivo, baseia-se na chamada hipótese projetiva, usando por meio imagens, borrões, coloridos e pretos. De acordo com essa hipótese, a pessoa a ser testada, ao procurar organizar uma informação ambígua, projeta aspectos da sua própria personalidade. O intérprete, ou seja, o psicólogo que aplica o teste, teria assim a possibilidade de se reconstruir os aspectos da personalidade que levam às respostas dadas. Experiências de trabalho com um profissional. Mas teve um caso específico da área criminal, onde um réu, em ato de desespero, acabou esfaqueando a companheira foi a óbito e ele alegou que fez isso em razão de uma traição dela, uma suposta traição, e a partir daí ele ficou completamente descontrolado. Ele ficou ouvindo vozes, entrou em depressão profunda, entrou em situações de suicídio, atos de suicídio, e eu continuei atuando na defesa dele. Ele acabou sendo condenado em primeira instância, nós propusemos recurso. Antes do julgamento do recurso, ele, em situação completamente desesperadora, chegou a ser internado no Hospital Santa Teresa, foi juntado laudos ao juiz federal para ele receber auxílio-doença, que ele era um trabalhador, tinha carteira assinada antes desse fato, e ele recebeu então por um período o auxílio-doença do INSS, e por fim, num ato de desespero, ele se matou ateando fogo no próprio corpo e foi a óbito. Foi um caso bastante... Dentre os casos que eu já atuei, eu posso dizer de um caso muito presente aqui no escritório, onde uma avó de um menor, um neto, pleiteia a guarda dele em razão de que os pais, filho dessa cliente e a mãe, possuem um comportamento que não está sendo condizente com aquilo que a criança necessita. Isso foi apontado em mais de um laudo da equipe técnica, do psicólogo, assistente social, informado ao juiz através desses pareceres, onde demonstra que a criança estava em estado de vulnerabilidade quando estava com o pai e a mãe, em razão de vários fatores. O mais grave deles, eu acredito que seja a situação deles serem totalmente dependentes de droga, são usuários diários, e isso abala a segurança do convívio dessa criança. A avó, de conhecimento disso, pleiteia então a guarda desse neto contra os pais. E é uma situação dito pelo próprio promotor de justiça no curso do processo, que é um caso bastante difícil de se decidir, porque tirar o filho do pai e da mãe é uma situação que tem que ser de extrema necessidade e de extrema gravidade para poder isso acontecer, mas está para ser decidido em prol da criança. A ação é movida nesse sentido. E a contribuição do profissional de psicologia e do profissional de assistente social que trabalha juntos nesse laudo é exatamente contribuir para o juiz, dando elementos para que o juiz decida em prol do melhor ambiente para essa criança se desenvolver, seja no aspecto físico, como emocional, psicológico, profissional, enfim, essas áreas que o profissional de psicologia tem que detectar quando está fazendo esse laudo e contribuindo para a decisão judicial de
casos que foram necessário aplicação do teste. Um dos casos mais famosos no qual podemos observar que foram utilizados testes psicológicos foi no caso da Susanna von Richthofen, acusada de assassinar seus pais em 2002. Susanna foi submetida a testes. De início foram feitos focados em sua saúde mental, deixando espaço para a possibilidade de algum transtorno. Em 2009, Susanna entrou com um pedido de regime semiaberto, no qual a juíza ordenou que fizesse exame criminológico e teste psicológico. O regime semiaberto foi negado com base nos resultados dos exames. Em 2014, Susanna se submeteu novamente aos testes, feito por uma comissão técnica da penitenciária de Tremembé. Suas conclusões foram que não há evidências que Susanne ainda possa ser perigosa e voltar a cometer crimes e que ela pode conviver em sociedade. Feito o teste, e apenas com base de seu resultado, que foi possível conceder o regime semiaberto. O teste em questão foi o teste de Rorschach. Mônica Evelyn Thiago, especialista no teste, declarou: aquilo que a pessoa dá como resposta traz para a gente a maneira com que essa pessoa se coloca no mundo. Como é a estrutura de personalidade da Susanne? Depois de tanto tempo presa, como que ela está vendo as outras pessoas e como que ela está vendo o ambiente? Como aponta a juíza do caso, o exame também revelou egocentrismo elevado, conduta infantilizada, possibilidade de descontrole emocional, personalidade narcisista e manipuladora, agressividade camuflada e onipotência. Porém, ela concedeu o benefício por ter cumprido sua pena.